E mais gente participando por aqui. A tia Kátia dizendo que o Guto inventou demais. O ataque com Fabrício e Pomba era visto que não ia dar certo. O Vitor Garcia também dizendo que o Guto Ferreira inventou na escalação. Ele entraria com o Robson, mas acho que ele quis poupar. E isso é compreensível, essa decisão do treinador. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Coritiba. Vamos falar do Brandão, atacante que está chegando e já foi anunciado oficialmente pelo time do Verdão do Alto da Glória. E você, se você quer mais emoção, já sabe onde ir. Na KTO.com, faça o seu cadastro usando o cupom RICJP e ganhe 20% de bônus no primeiro depósito. Bônus limitados a R$100. O site é para maiores de 18 anos e, é claro, palpite com responsabilidade. Vincenzo Dalicani chegando para falar justamente desse jogo de amanhã, diante do PSTC na Arena da Baixada, e um jogo de portões fechados, sem público. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao vídeo que nos acompanha. Pois é, sem público na Arena da Baixada, depois do julgamento que aconteceu nesta quinta-feira à noite. O Atlético não conseguiu reverter, até porque não haveria tempo, né? Mas ficou decidido em votação entre os auditores do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná que o Atlético não jogaria com público, também por uma questão de não expor o público, que seria o público de idosos e pessoas com deficiência, a uma possível briga que poderia se repetir na frente da Arena da Baixada. O advogado do clube, o Paulo Golambiuk, advogado que defendeu o Atlético no processo, deu uma fala exclusiva aqui à Jovem Pan News. E aí vamos ouvir então o advogado do Atlético sobre todo esse caso. Daqui a pouquinho, então, a gente ouve o Paulo Golambiuk aqui na Jovem Pan News. Mas é um caso que ficou marcado, porque o Atlético coloca durante o julgamento que não teria poder de polícia. O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná coloca que o Atlético teria que controlar o entorno da Arena da Baixada. E aí, assim, evitaria essa briga que ocorreu na partida entre Atlético e Galo Maringá, fora da Arena da Baixada. O que acontece? O Atlético fala, não tem o poder de polícia. E aí o Paulo Golambiuk coloca durante o julgamento uma fala muito importante. Não se pode inventar uma sanção, ou seja, o Atlético não estaria obrigado, segundo a decisão inicial, de controlar o entorno da Arena da Baixada. E aí a nova punição, na verdade a reversão, a suspensão da reversão de pena que propôs o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, é que o Atlético teria essa responsabilidade, mesmo que não estivesse na decisão inicial. A gente tem a fala do Paulo, vamos ouvir então o Paulo Golambiuk, advogado que defendeu o Atlético nesse caso, no julgamento nessa quinta-feira. Sobre o julgamento de hoje, a defesa do Atlético entende que o objetivo foi cumprido. Na verdade, quando a liminar foi concedida na segunda-feira à noite, sem contraditório, sem o Atlético saber da existência daquela medida, já não seria possível, do ponto de vista logístico, mudar toda a operação de jogo caso essa decisão de segunda fosse revertida na sessão de hoje, quinta-feira. Então, o nosso objetivo realmente foi o de evitar uma nova punição, uma nova perda de mando contra o Cascavel, e também evitar a multa que a Procuradoria pedia ali, no mínimo de R$100 mil. Então o objetivo da noite foi cumprido. O Atlético não descumpriu a medida de conversão da pena, que é a alegação da Procuradoria, isso ficou bem claro na decisão, e só se confirmou a liminar para evitar que os idosos tivessem o dissabor de se deparar com uma cena como aquela que foi flagrada fora do estádio contra o Galo Maringá. Mas reitero, o Atlético não descumpriu a medida de conversão de pena, isso ficou reconhecido e é justamente por isso que os pedidos da Procuradoria foram então indeferidos. Então tá aí o Paulo Golambiuk, advogado do Atlético, que defendeu o Furacão no julgamento nessa quinta-feira, e ele comenta então, só foi confirmada essa liminar, só não foi colocado o público na partida de amanhã entre Atlético e PSTC por duas razões. Primeiro que a rotina da partida, a rotina da partida tem que estar definida 72 horas antes da partida. Então isso não ocorreu, não haveria tempo hábil de ter público na Arena da Baixada para a partida de amanhã, mas também foi confirmada essa liminar em uma votação unânime no julgamento para que os idosos e as pessoas com deficiência não tivessem, e aí as palavras do advogado do Atlético, não tivessem o dessabor de se deparar com uma briga do lado de fora do estádio. Dito isso, votação depois em segundo momento no julgamento, aí sim, de forma unânime, absolveu o Atlético de cumprir
mais uma partida de portões fechados e de pagar uma multa de no mínimo 100 mil reais. O Atlético não vai precisar fazer nenhuma dessas coisas, está absolvido nesse caso de forma unânime. Então no dia 7, próxima quarta-feira, a partida entre Atlético e Cascavel na Arena da Baixada, com público, sem limitações, e deve ser a estreia do Mastriani e do Léo Godoy. 2 pontos importantes no final do julgamento. 2 auditores, o Miguel Ângelo e o Carlos Alberto Zita, defenderam na verdade, o final das torcidas organizadas. Então, um ponto importante, no julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, 2 auditores defenderam o final das torcidas organizadas. E aí também, o Mauro Ribeiro Borges, que é o presidente do tribunal, também disse no final do julgamento que o Atlético deveria controlar o entorno do estádio. Os portões fechados, segundo ele, iniciam bem antes. Ele disse que deveriam iniciar ali na Getúlio Vargas, que é uma das ruas que contorna a Arena da Baixada. Então, ele disse que o Atlético deveria sim controlar o entorno do estádio e não deveria, por exemplo, manter o seu bulevar aberto em jogos de portões fechados. Foi uma sugestão. E é tratado assim pelo jurídico do Atlético. É uma mera sugestão. O Atlético deve sim manter o Boulevard da Arena da Baixada aberto para essas partidas, para essa partida contra o PSTC amanhã. Então é isso, Furacão cumpre punição amanhã, partida com portões fechados contra o PSTC. E aí, contra o Cascavel na próxima semana, o Furacão terá sim a sua torcida à disposição. Muito provavelmente a estreia do Mastriani e do Léo Godoy, 2 grandes reforços do Atlético nessa janela. La verdad que sí, que la exigencia es grande. O Sérgio Dutra participando por aqui, tá dando aquela zoada, dizendo que o promotor era